Quando a maioria das pessoas ouve a palavra preparação, pensa automaticamente em cenários extremos, filmes apocalípticos ou pessoas esperando o fim do mundo. Mas a realidade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, incômoda. A maioria das famílias não conseguiria suportar uma interrupção séria da normalidade por mais do que alguns dias, nem mesmo uma emergência econômica relativamente pequena. E isso não é uma opinião, é um fato. Preparar-se não é uma questão de medo, mas sim de margem de manobra. Uma margem para respirar quando algo dá errado, uma margem para não tomar decisões ruins sob pressão e uma margem para proteger sua família quando os sistemas que você considera garantidos falham. Hoje, vamos percorrer passo a passo os elementos essenciais da preparação para 2026. Não por alarmismo, mas por lógica. Não tudo de uma vez, não gastando uma fortuna, mas entendendo as prioridades e construindo uma base sólida que faça sentido na vida real. Documentação e dados importantes. Em caso de emergência, documentos são de valor inestimável. Identidade, informações médicas, comprovantes de seguro, contatos e arquivos importantes podem ser essenciais quando tudo mais falhar. Tê-los organizados e acessíveis facilita procedimentos, atendimentos médicos e tomadas de decisão. É como diz o famoso ditado brasileiro: organização é a chave do sucesso. Muitos só pensam nisso quando é tarde demais e já perderam os papéis. Uma cópia bem protegida pode te poupar semanas de dor de cabeça. Pense na organização e na prevenção. Aqui, elas fazem toda a diferença. E não se trata apenas de documentos físicos, mas também de informações que outras pessoas podem precisar para te ajudar. Em uma situação complicada, ter dados claros pode significar a diferença entre receber ajuda rapidamente ou ficar travado na burocracia. A segurança do lar. A segurança da sua casa não começa só na crise, mas muito antes. Fechaduras melhores, acessos reforçados e a eliminação de pontos fracos aumentam a proteção no dia a dia e em situações de emergência. Um lar mais seguro reduz riscos e afasta problemas antes mesmo que eles surjam. Não se trata de transformar a casa numa fortaleza, mas de dificultar o acesso de invasores e ganhar um tempo precioso em caso de tentativa de arrombamento. Além disso, existe a segurança pessoal, que se baseia em hábitos e atenção. Estar vigilante, observar o ambiente e evitar distrações desnecessárias diminui a chance de se meter em situações de perigo. Segurança é, em grande parte, uma questão de atitude. Plano familiar e comunicação. Um aspecto muitas vezes ignorado, mas crucial, é o plano de emergência familiar. Saber o que fazer, onde se encontrar e como se comunicar reduz o caos quando algo inesperado acontece. Em uma emergência, a confusão é um dos maiores inimigos. A gente vê isso no dia a dia, quando a energia acaba de repente, vira um Deus nos acuda. Acordos prévios evitam decisões espontâneas e brigas sob estresse. Assim como a gente sabe onde estão as saídas de emergência nos shoppings, devemos ter um plano para casa. Não precisa ser um plano complicado, apenas algo claro que todos conheçam. Pense na simplicidade de um roteiro de viagem de ônibus, fácil de entender e acessível para todos. O que fazer se a comunicação falhar? Para onde ir? Quem toma as decisões? Essas são perguntas que devem ser feitas antes, para não ficar boiando como barata tonta na hora do aperto. Este ponto não custa dinheiro, mas traz uma imensa paz de espírito. Bem ao estilo: prevenir é melhor que remediar. Preparação não é só material, é também coordenação e clareza. A mochila de emergência, também conhecida como Get Home Bag ou mochila de retorno para casa. Essa mochila é a sua preparação compacta para o inesperado. Ela reúne água, comida, iluminação, kit de primeiros socorros, ferramentas e meios de comunicação para um ou vários dias. Tudo em um pacote único e fácil de carregar. Não é para sobreviver meses na selva, mas para te dar uma vantagem crucial
se você não puder voltar para casa ou precisar se mover rapidamente. Prepará-la te obriga a priorizar, a considerar limites de peso e a reconhecer suas verdadeiras necessidades, seguindo o ditado: menos é mais, mas o essencial tem que estar lá. Mesmo que a gente torça para nunca precisar usar, em uma emergência, ela se torna seu seguro de vida silencioso. É como o kit de primeiros socorros do carro. A gente não usa todo dia, mas quando precisa, que bom que está tudo em ordem. Você não pode escolher quando ou onde uma emergência vai te pegar, mas pode escolher estar preparado. A mochila de emergência não é paranoia. É apenas uma segurança portátil e previdente, como ter um guarda-chuva, mesmo que o sol esteja rachando. Preparação progressiva e realista. A prevenção não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Quem tenta fazer tudo de uma vez acaba no caos e na frustração. É como tentar construir o Cristo Redentor em um dia. A abordagem correta é progressiva. Pequenos passos, melhorias contínuas e adaptação ao seu contexto pessoal. Nem todo mundo tem as mesmas necessidades ou vive nas mesmas condições. O importante é começar. Cada pequeno passo conta, como dizemos no Brasil. De grão em grão, a galinha enche o papo. Com o tempo, a prevenção se torna parte natural do seu estilo de vida. Cada pequena compra, cada medida de emergência discutida é um ganho. E quando você olhar para trás, vai perceber que está muito mais preparado do que imaginava no início. A gente cresce com os desafios, como diz o ditado. EDC e objetos cotidianos. A preparação não começa em casa, ela começa com você. Os itens que você carrega diariamente podem ser a diferença entre um perrengue e um problema sério. Uma lanterna pequena, um isqueiro e uma ferramenta multifuncional ocupam pouco espaço, mas multiplicam suas opções diante de qualquer imprevisto. Esses itens não são apenas para grandes emergências, mas para situações do dia a dia. Um carro que enguiça à noite, um blackout inesperado, uma porta emperrada. Tê-los com você diminui a dependência do ambiente e permite que você reaja rapidamente. Além disso, integrar esses itens à sua rotina diária transforma a preparação de uma teoria em parte da sua vida real, sem esforço e sem drama. Energia e eletricidade de emergência. A eletricidade é o coração do nosso dia a dia, e quando ela falha, o impacto é sentido imediatamente. No contexto de emergência, a energia de reserva não significa manter o consumo habitual, mas sim cobrir o essencial. O mais sensato é começar pelo básico. Pilhas, de preferência recarregáveis, para dispositivos simples. Depois, power banks para celulares e aparelhos menores se tornam indispensáveis. Mais tarde, entram em cena as estações de energia portáteis, capazes de alimentar iluminação, meios de comunicação ou até mesmo pequenos eletrodomésticos. A chave não é comprar o aparelho mais potente, mas sim o que você realmente precisa. Saber o seu consumo e por quanto tempo permite fazer uma escolha inteligente. A possibilidade de carregamento solar gera independência e transforma a energia em um recurso renovável, mesmo em emergências prolongadas. Primeiros socorros e medicamentos. Quando os sistemas básicos falham, a saúde pode virar um problemão rapidinho. Um kit de primeiros socorros bem pensado e completo é, sinceramente, um dos investimentos mais inteligentes para sua preparação. Não é só sobre band-aids e álcool, mas sobre ter o básico para resolver os perrengues mais comuns. Dor, infecção, febre, problemas de digestão, coisas que nos pegam no dia a dia, tipo uma virose depois de um churrasco. Muitos apuros não são acidentes graves, mas doenças que sem o cuidado básico podem piorar. Pense numa gripe que, sem remédio, vira um problema sério. Remédios de uso contínuo, principalmente aqueles que alguém precisa todo dia, são essenciais. Imagine ficar sem o remédio da pressão.
Ter um estoque evita situações extremas. É como diz o ditado: é melhor prevenir do que remediar. E montar seu próprio kit de primeiros socorros te força a entender o que você tem e como usar. É tipo montar um móvel da Tok Stock. Você aprende no processo. Esse conhecimento é tão importante quanto o material em si, porque numa crise não dá para improvisar ou começar do zero. Comunicação e informação. Em uma emergência, informação é poder. Saber o que está acontecendo, quais áreas são seguras e quais decisões precisam ser tomadas nos permite agir de forma consciente. Quando a energia elétrica ou as telecomunicações caem, muitas fontes de informação desaparecem. É aqui que entram os rádios de emergência, que podem funcionar sem tomadas ou infraestrutura. Receber alertas oficiais, previsões ou instruções pode evitar gafes sérias. Além disso, sistemas de comunicação direta permitem coordenar com a família ou entes queridos quando os celulares não funcionam. Não se trata de falar com todo mundo, mas de manter um contato essencial. A informação certa na hora certa pode ser tão valiosa quanto qualquer recurso físico. Higiene e saneamento. Quando falamos de preparo, a higiene muitas vezes é deixada de lado. Mas, historicamente, ela foi um dos fatores mais decisivos para a sobrevivência. Sem saneamento adequado, doenças se espalham rapidamente, especialmente em situações prolongadas. Manter as mãos, superfícies e alimentos limpos reduz drasticamente o risco de infecções. Produtos básicos como sabão, desinfetante e sacos de lixo se tornam ferramentas essenciais para a saúde pública em casa. A princípio pode parecer algo menor, mas, com o tempo, torna-se indispensável. O acúmulo de lixo, a falta de limpeza e o contato com micro-organismos são problemas silenciosos que só percebemos quando é tarde demais. A prevenção aqui é a chave para evitar uma crise dentro de outra. Armazenar água. Embora saber filtrar água seja essencial, o ideal é nunca ter que fazê-lo sob pressão. É por isso que armazenar água com antecedência é tão crucial. Ter água armazenada em casa te dá tempo, tranquilidade e margem de manobra. O espaço disponível é o limite, mas mesmo com pouco, dá para armazenar mais água do que a maioria das pessoas pensa. O famoso onde cabe um, cabem dois. O problema surge quando subestimamos o consumo real. Beber, cozinhar, higiene básica, a água vai rapidinho. Como referência mínima, uma semana de água já é uma quantidade considerável, e isso é só o começo. Pense nas recomendações da Defesa Civil. Com o tempo, o armazenamento puro não basta e precisa ser combinado com filtragem e coleta alternativa. Pensar à frente evita improvisações perigosas, quando a torneira não funciona mais. Mentalidade e preparação financeira. Antes de falarmos sobre água, comida ou mochilas de emergência, existe algo bem mais importante do que qualquer objeto: a sua mentalidade. Preparar-se não significa esperar por catástrofes, mas aceitar que a normalidade é mais frágil do que parece. É como diz o ditado: é melhor prevenir do que remediar. Uma falha grave, a perda de um emprego, uma despesa inesperada ou a interrupção de um serviço essencial pode desequilibrar completamente uma família. Pense bem, um perrengue financeiro pode ser tão devastador quanto um desastre natural. A preparação começa quando você para de pensar: isso não vai acontecer comigo, e começa a pensar: se acontecer, como eu reajo? É a diferença entre ser pego de surpresa e estar pronto para o que der e vier. E aqui entra também a preparação financeira básica. Não se trata de ficar rico, mas de ter um pé de meia, uma reserva para os momentos de aperto. Reduzir dívidas, poupar um pouco a cada mês, criar uma reserva de emergência, como dizemos no Brasil, guardar para os dias de chuva. Muitas crises não começam com sirenes ou apagões, mas com uma conta que não se consegue pagar. Uma reserva financeira reduz o estresse,
melhora a tomada de decisões e permite que você encare qualquer outra preparação com calma e clareza. É a tranquilidade de saber que você tem um plano B. Sem essa base, todo o resto se torna uma tarefa hercúlea. Alimentação básica e realista. Depois da água, a comida é o próximo pilar. Mas aqui, muitas pessoas cometem erros desnecessários. Se preparar não significa encher a casa com alimentos esquisitos que ninguém vai comer, tipo aquelas latas de surströmming ou algo do tipo. A regra é simples: armazene o que você come e coma o que você armazena. É o famoso cada macaco no seu galho. A preparação alimentar mais eficaz é aquela que se integra ao seu dia a dia. Alimentos do dia a dia, com longa validade, fáceis de preparar e que sua família aceita sem problemas. Nada de invenções que vão parar no lixo. Enlatados, arroz, macarrão, leguminosas, alimentos secos. Latas são especialmente valiosas, duram anos e, em muitos casos, podem ser consumidas sem cozimento. Um verdadeiro coringa em qualquer lar brasileiro. Ter pelo menos algumas semanas de suprimentos em casa não é extremismo, é uma rede de segurança. É como ter um pé de meia para imprevistos. Isso ajuda em grandes emergências e também em pequenos problemas. Uma doença, um mês apertado ou uma situação que te impeça de ir ao supermercado. Cozinhar e métodos de preparo de alimentos. De que adianta ter um monte de comida guardada se você não consegue prepará-la? Essa é, francamente, uma das coisas mais esquecidas quando se fala em preparação para emergências domésticas. Em um apagão prolongado, a cozinha que você conhece com o fogão elétrico e o micro-ondas simplesmente deixa de existir. Por isso, é fundamental pensar em meios alternativos para aquecer água e cozinhar. Não estamos falando de nada de outro mundo, mas de soluções simples, confiáveis e seguras. Fogareiros a gás, fogareiros de acampamento, fogareiros a álcool, ou até mesmo fogões a combustível sólido, que permitem preparar refeições básicas sem depender da energia elétrica. É preciso pensar na parte prática também. Como abrir latas, como ferver água, como racionar o combustível. Numa situação de verdade, cozinhar não é um momento social ou aconchegante. É uma necessidade funcional, um corre mesmo. Com este ponto resolvido, os alimentos que você guardou se transformam em energia real para o corpo, evitando que o desperdício aconteça no pior momento possível. Água potável. A prioridade absoluta. A água é o ponto de partida de qualquer plano de contingência sério. Sem água, como se sabe, nada funciona, nem mesmo o café de manhã, aqui no Brasil. É tipo tentar fazer feijoada sem feijão. A gente consegue ficar dias sem comida, mas sem água, o corpo começa a falhar rapidinho. Não adianta nada ter um churrasco completo se não tiver uma água para acompanhar, né? Numa emergência, o acesso à água potável pode sumir do nada, mesmo nas nossas cidades modernas. Não adianta morar perto do Tietê se a água não é potável. Por isso, não basta achar que dá um jeito. É preciso saber exatamente como transformar água não potável em água que se pode beber. É aqui que os sistemas de filtragem entram em jogo. Filtros simples são ótimos para remover bactérias e parasitas, e são leves, baratos e fáceis de usar, quase como um canivete suíço para a água. No entanto, eles não eliminam todos os riscos. Dependendo do ambiente, a água pode conter produtos químicos, metais pesados ou resíduos industriais. Aí não adianta dar uma golada se a água está contaminada. É crucial entender que tipo de água você precisa filtrar e quais ameaças existem no seu ambiente. Nem todos os filtros são adequados para todas as situações, e saber seus limites é tão importante quanto ter um. É preciso saber o que o filtro tem no currículo. Preparar-se não é esperar o pior, é viver com mais tranquilidade. É saber que, aconteça o que acontecer, você tem uma margem para pensar, tomar decisões e proteger quem você ama.
Não se trata de grandes catástrofes, mas de interrupções reais e prováveis que já vivemos muitas vezes. Água, comida, energia, saúde, informação e coordenação. Nada disso é extremo, tudo é lógico. A chave é começar, fazer aos poucos e adaptar a preparação à sua vida, e não o contrário. Porque quando algo dá errado, não vence o mais forte ou o mais inteligente, mas sim aquele que estava um pouco mais preparado.